Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Eu me chamo Ellison Silva, sou o criador e administrador do canal Jogue Fácil AWS e do site joguefacilws.com.br. Bom, gente, nesse vídeo de hoje, tá? Eu vou só te mostrar aí uma pequena atualização que eu fiz no nosso sistema, no Boot, tá? Boot AWS é a ferramenta aí totalmente inteligente para quem trabalha com planilhas de loteria, tá? No Excel, no seu computador, a gente tem o Boot, a versão para computador. E a gente tem a opção aqui, ó, também a versão do Boot Online. Então você pode usar tanto no computador, como você pode usar no seu celular ou no seu computador uma versão online. Claro que na versão para computador ela é muito mais potente, tá? Porque tem muito mais recurso. Vou abrir o Excel aqui, ó. Vou abrir aqui uma página em branco, tá? Uma nova planilha. E você sabe que quando você instala, o Boot ele fica aqui, ó, integrado no seu Excel. Toda planilha que você abrir, o Boot ele vai estar lá integrado. Detalhe, tá? Tem muita gente que acha que o Boot Jogue Fácil AWS só funciona com as planilhas do canal Jogue Fácil. Não, gente. O Boot AWS funciona com qualquer planilha que você tiver. Pode ser de qualquer canal, planilha que você fez. Se for planilha Excel, o Boot ele vai funcionar e vai te ajudar. Aqui, ó, a gente vai atualizar para a nova versão. Como que você faz? Eu não mudei nada, tá? A versão continua sendo a 2.9. A última versão é 2.9. Eu só fiz aqui algumas melhorias que eu vou mostrar para vocês. Eu fiz a melhoria aqui, ó, no item 56, que eu vi a necessidade de uma pessoa. E eu fiz a melhoria também na opção aqui de filtrar e classificar linhas. Então fica atento que você vai entender. Primeiro eu vou baixar aqui a versão atualizada. Clica nesse botão, ó. Ele diz que o Excel será atualizado, né? Vou selecionar o canto que eu quero salvar. Vou deixar em documentos mesmo, ó. Seleciono aqui a pasta documentos e dou aqui um salvar. E aí ele vai fazer o download do arquivo e vai fechar o Excel, ó. Ele vai dar uma mensagem, ó. Agora siga os passos, copie o arquivo baixado, né, na pasta que será aberta assim que eu fechar o Excel, ó. Vou dar OK, o Excel vai fechar. Automaticamente vai abrir uma pasta aqui para mim, ó. Essa pasta aqui abriu sozinha, aonde tem um suplemento aqui do Excel. Então eu vou lá naquela pasta onde eu salvei o arquivo que eu baixei. Onde foi que eu salvei? Salvei na pasta documentos. Tá aqui, ó, o arquivo, ó. Esse aqui, esse outro aqui é o que eu tava fazendo o teste, ó. Venho aqui, ó, vou dar um Ctrl X para recortar. Lembrando que o meu Excel tá fechado. Eu tô fazendo esse processo com o Excel fechado. Aí eu volto naquela pasta que o Excel abriu para mim e vou dar um Ctrl V aqui, ó. Ele vai perguntar se eu quero substituir, eu vou dizer que sim. Vou substituir o arquivo. Pronto. Pode fechar isso aqui e pode abrir o Excel novamente. Feito isso, o seu boot ele vai estar atualizado com os recursos. Então sempre é interessante você atualizar a sua ferramenta. Então vamos lá. Deixa eu te mostrar aí o que foi que eu fiz aqui, ó. Olha as melhorias, como ficou bastante interessante, tá? Primeira opção aqui, ó. Vou gerar jogos aleatórios só para me mostrar para vocês, ó. Mínimo 1, máximo 25. Eu vou querer jogos com 18. Eu quero aqui 10 jogos, um exemplo. Seleciono ali onde eu quero e vou dar um gerar. Então eu gerei 10 jogos com 18 dezenas, correto? Essa é a opção que a gente vai excluir dezenas. O boot ele tem a opção aqui, ó, excluir dezenas. Aqui ele vai excluir dezenas aleatórias. Observa aqui, ó, excluir dezenas. Ele pede para me selecionar. Vou selecionar ali, ó. Ele vai perguntar quantas dezenas eu quero excluir. Eu vou dizer que eu quero excluir 3. Eu tenho jogos com 18 aqui, né? Ó, vou dar OK. Ele excluiu 3 dezenas aleatórias e deixou novos jogos para mim. Ele criou uma nova planilha aqui, ó, e deixou jogos com 15. Essa função ele exclui aleatório. Vou fechar aqui a planilha. Agora eu vou para a função nova que eu atualizei, tá? Que aqui no menu, ó, é o item 56. Deletar minhas dezenas. Só que agora eu vou dizer quais as dezenas que eu quero deletar. Um exemplo aqui, ó. 1, 2 e 3. Um exemplo. Eu vou colocar aqui, ó. 1, 2 e 3. Certo? Ó. 1, 2 e 3. Então todo jogo que tiver a dezena 1, 2 e 3, ele vai deletar a dezena 1, 2 e 3. Aqui, ó. Tem 1, 2 e 3. Vai deletar 1, 2 e 3 e vai salvar só o restante das combinações. Deu para vocês entender? Vamos lá, ó. Item 56, ó, deletar minhas dezenas, ó. Ele pede para me selecionar a dezena a ser excluída, vai ser essa aqui, ó, tá? 1, 2 e 3. Aí ele pede para me selecionar os jogos, ó. Vou selecionar os jogos aqui, ó, correto? Vou dar OK. Aí agora ele vai perguntar aqui para mim, ó. Se eu clicar em sim, ele vai salvar apenas as linhas que contém todas as dezenas selecionadas. Tipo, essas dezenas que tem aqui, ó. A dezena aqui, ó, 1, 2 e 3. Ele vai salvar essa linha aqui, ó. 1, 2 e 3 vai salvar essa linha. 1, 2 e 3 vai salvar essa linha. 1, 2 e 3 vai salvar essa linha. A gente tem 4 linhas. Ele vai salvar. Só que quando ele salva,
ele deleta essas dezenas. Ele deleta essas dezenas aqui, ó, né? Porque eu informei elas aqui, ó, que eu queria deletar elas. E aí, ele só vai salvar essas dezenas aqui, ó, 4, 5, né? Vai salvar daqui, beleza? Então observa aí, ó. Eu vou clicar aqui em sim. Ó, sim. Pronto. Olha aí. As 4 combinações ele salvou para mim. Tirou aquelas dezenas 1 e 2 e 3 e salvou. Beleza? Bem simples, ó. Novamente, vou fechar a planilha. Vou voltar para aquela planilha lá. Ah, gente, eu fechei a planilha, esqueci aqui, ó. Acabei fechando. E, ó, vou voltar novamente, vou gerar jogos aqui aleatórios de novo, tá? Eu acabei fechando a planilha sem querer. 1, 25, 18, 10. Mesma coisa lá, mesma coisa, tá? Ó, gerei novamente. Aí eu vou colocar agora, eu fiz para vocês que eu coloquei 1, 2 e 3, tá? Aí eu posso colocar também mais dezenas, fica à vontade, tá? Você define o total de dezenas. Só que é o seguinte, ó. Digamos que eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3 e 25, certo? Ó, eu coloquei 4 dezenas. Então aqui, ó, 1, 2, 3 e 25 tá ok, ele vai apagar aqui, ó, 1, 2, 3 e 25, ó. Essa linha aqui ele já não vai salvar. Ele vai salvar essa linha aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui a cor para você entender, ó. 1, 2, 3 e 25, ó. Essa linha também ele vai salvar, ó, né? 1, 2, 3 e 25, essa linha aqui ele vai salvar. Então aqui, ó, tem 1, 2 e 3, mas o final é 24. Então agora, quando eu repetir o processo, ó, novamente, ó, o item 56, vou selecionar lá minhas 4 dezenas agora, né? Vou selecionar ali o jogo, ó, correto, ó. E vou clicar em sim, certo? Depois eu vou explicar o não para vocês aqui, ó. Sim. Pronto. Agora ele salvou, ó, apenas 3 linhas, porque essa linha aqui, ó, 1, 2, 3, não atendia o critério. Se eu colocar 4 dezenas, ele só vai salvar aqueles jogos que tem aquelas 4 dezenas, mas remove elas, beleza? Aí agora a gente colocou a opção aqui, ó, no item 56. Novamente, vou selecionar as linhas, né? As dezenas que eu quero excluir. Vou selecionar agora os jogos, ó, certo? Ó. Beleza? Agora eu vou clicar em não. Não, o que é que faz, ó? Não, ele salva as linhas que contém pelo menos uma dezena da selecionada. Então eu tenho aqui 4 dezenas. Quando eu clico em não, ele vai procurar em cada linha. Achou aquela dezena, ele vai salvar, beleza? Se não achou, se nenhuma linha dessa tiver nenhuma das 4, ele não salva, ele pula. Mas agora ele não vai ter o critério de salvar jogos que tem as 4. Observa, cliquei em não. Beleza, terminou o processo, ó. Olha o que foi que aconteceu agora, ó. Ele salvou, né, aquela combinação, só que agora tem total de dezenas diferentes. Por quê? Porque quando eu clico em não, ele não vai focar nas 4, e sim na quantidade que tiver. Por isso que aqui agora, ó, ele salvou diferente os total de dezenas. Beleza? Ó, vou renomear aqui, ó, vou colocar outro nome aqui, porque se eu não renomear, ele vai salvar aqui em cima, correto? Novamente, ó, vou fazer o mesmo processo, só que agora eu vou colocar mais linhas. Porque aqui, ó, eu coloquei apenas uma linha, mas só que eu tenho várias linhas para excluir, né? Digamos aqui, ó, 3, 5, 8 e 23. Vou colocar aqui agora 5, 19, 20 e 22, ó. Coloquei 3 linhas. Então, quando eu vou adicionando mais linhas, ele vai verificar. Primeiro ele verifica essa linha com todos esses jogos aqui e vai removendo. Depois ele vai pegar essa linha e vai removendo. Depois vai pegar essa linha. Então, quando eu coloco aqui mais linhas para excluir, ele vai gerar mais jogos para a gente. Observa aí, ó. Novamente, ó, o item 56. Vou selecionar as linhas que eu quero deletar, né? No caso aqui, as dezenas que eu quero deletar. E vou selecionar os jogos, correto? Nessa primeira opção aqui, eu vou clicar em sim, que eu quero só que tenha os jogos que tenha realmente essas dezenas aqui. Ó, vou clicar em sim. Vamos ver se ele vai encontrar algum, ó. Encontrou, ó. 10 jogos, ó. Olha aqui, ó. No primeira quantidade aqui, ó. Na primeira opção aqui, ó. 1, 2, 3 e 25. Observa aqui o que aconteceu, ó. Jogo 2, ó. Tinha aquelas 3 dezenas. Ó. Se a gente observar aqui, ó. Jogo 2, ó. Qual foi a dezena que eu coloquei ali em cima? 1, 2, 3 e 25, ó. Tinha. Então ele pegou e salvou aqui, ó. E removeu elas. Aí jogo 6 também tinha, ó. E o jogo 10, certo? Esses aqui foram os 3 primeiros sequência. Aí depois ele foi buscar a outra sequência, ó. Essa sequência aqui, ó. 3, 5, 8 e 25, ó. Certo? Ó. Já começa no jogo 2 novamente, ó. Até o jogo 6, ó. Certo? Ó. Já foi buscar de novo ali aquela sequência. Aí aqui, ó, já foi o outro laço, ó. Essas dezenas aqui, ó. 5, 19, 20 e 22, ó. Já foi esse outro laço aqui, ó. Já encontrou 4 jogos que tinha aquela sequência. Deu pra vocês entender? Então, gente, é muito top.
Você pode, com uma combinação só, você pode excluir várias dezenas, né, várias sequências, e ele vai gerar mais jogos. Novamente eu vou mudar o nome aqui da planilha, porque se eu não mudar, ele vai salvar em cima. Agora eu vou fazer a mesma situação. Só que agora eu vou selecionar as 3 linhas, né? Vou selecionar os jogos, correto? Ó. E agora eu vou clicar em não. Tá? Não interessa o total mais. Observa agora quantos jogos ele conseguiu salvar para mim. Ó. Conseguiu salvar 30 jogos, tá? Com um total de dezenas aqui diferente. Beleza? Ó. Tem jogos com 15 dezenas, tem jogos com 16, tem jogos com 17. Aí é onde entra a outra função que a gente colocou. Ó. A opção aqui de filtrar e classificar linhas. Então como que funciona? Ó? Eu clico nela aqui agora. Ele vai mandar eu selecionar o intervalo. Ó. Vou selecionar ali o intervalo, correto? Beleza, selecionei. Ele vai perguntar para mim aqui, ó, quantas dezenas eu quero separar. Digamos que eu queria separar só os jogos com 15 dezenas. Eu coloco o número 15 aqui, ó, e dou OK. Pronto, o sistema ele vai criar uma planilha e vai trazer só as combinações que tinha 15 dezenas. Aí é que ele vai mostrar para mim, ó, total de jogos que tinha, né? Ele coloca um resumo, ó, 11 linhas, filtro 15. Então ele trouxe 11 jogos que tinha 15 dezenas. Daquele intervalo que a gente selecionou. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Desse intervalo aqui, que foi que a gente selecionou, tinha 11 jogos com 15 dezenas. Beleza? Ah, não. Eu vou novamente aqui, ó, filtrar e classificar linhas, certo? Ó, filtrar e classificar linhas. Vou selecionar novamente o intervalo, ó, onde está os jogos, né? Não precisa selecionar o número do jogo, tá? Novamente, ele vai pedir para mim selecionar o total. Ah, não. Eu quero selecionar os jogos que fizeram 15 e os jogos que fizeram 17. Você coloca a vírgula e coloca o 17. Ele vai salvar esses dois valores, ó. Novamente, vou dar OK. Beleza, terminou o processo, ó. Aqui, ó, esses jogos tem 15 e esses jogos tem 17. Ele separa para mim isso. Beleza? Outra função também, mesma coisa. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, só para vocês entenderem, ó. Na opção classificar e filtrar aqui linhas, né? Ó, vou selecionar novamente, correto? Ó, novamente. Vou dar OK. Mas aí agora, se eu deixar esse espaço aqui em branco, ele vai classificar tudo para mim. Do jogo que tem menos dezena para o jogo que tem mais dezena. Só deixar aqui em branco, ó. Dá OK. Pronto. Terminou o processo, ó. 30 combinações. Aqui, ó, só as combinações que tinha 15 dezenas. Aqui só as combinações que tinha 16. Aqui só as combinações que tinha 17. E aqui só as combinações que tinha 18. Isso aqui é top, gente. 30 linhas, ó. 30 linhas ele salvou e ordenou. Então, o boot tem essas duas atualizações aí que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Outra coisa aqui que um cliente entrou em contato comigo, que ele estava falando o seguinte, ó. Quando você gera aqui, eu vou gerar para lotomania, no mínimo 1, máximo 100, eu vou querer 50 dezenas, eu vou querer 10 jogos. Não vou querer na ordem crescente, ó. Vou gerar jogos para lotomania sem ser na ordem crescente, ó. Observa. Os números aqui, ó, estão misturados, correto? Só que o cliente falou para mim que é o seguinte, ó, quando começa com 0, o jogo quando começa com 0, o sistema ele não consegue deixar na ordem crescente. Então vamos lá, ó. Vou selecionar os jogos. Observa que começa com 0, venho aqui na opção ordem crescente, ó, e eu vou dizer aqui que sim, ele vai ordenar, ó. Então tá funcionando, ó, ele colocou na ordem crescente. Apareceu 2 0 aqui porque eu coloquei um 0, né, de propósito, ó. Então ele classifica. Novamente, se eu quiser embaralhar aqui, ó, mudar a sequência, eu venho aqui, ó, na opção embaralhar dezenas. Vou clicar em sim, ó, tá funcionando, tá? Ele tá misturando. Então com o 0 funciona. A mesma coisa aqui, ó. Se eu pegar aqui no menu, ó, na opção aqui na opção 10, ó, ordem. Ó, vou clicar em sim, ó. Ordem crescente, correto? Novamente aqui eu vou embaralhar, ó, na opção 11 aqui, ó, certo? Do menu, ó. A mesma opção que tem aqui é a opção que tem aqui, ó, só que eu vou aqui no menu, ó, embaralhar. Lembra que está começando com 0, vou clicar em sim. Ó, ele embaralhou, beleza? Então tá funcionando esse recurso de embaralhar dezenas. Gente, o boot cada dia fica mais poderoso, tá? Lembrando que a gente tem a versão para Excel, que vai te ajudar, e a gente tem a opção online, tá? Você vem aqui, acessa o boot online e você vê que tem muita coisa aqui para você fazer com o boot online. Até gerar jogos com filtro, você consegue, ó, gerador avançado. Claro que você tem que logar seu e-mail e sua senha. Se você tem um boot do computador para Excel, você pode usar o boot online. Se você tem um boot online, você pode usar o sistema. Alguns recursos aqui é grátis, ó, só esses recursos que tem cadeado
que só vai usar quem tem a versão do boot paga, tá bom? Era isso que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês gostem. Se você tem um boot, ó, vai no teu e-mail e baixa o boot novamente, faz a atualização para você ter esses recursos aí, tá bom? Desde já agradeço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.